Sure. So sorry, Martha, I'm not seeing the starting. Okay. I believe we're online. Okay, great. We are online. Well, good morning. And I just wanted to apologize for this little mix up here, but hopefully the attendees are here. So Happy New Year to all. Welcome and thank you for joining us for today's public listening session regarding the Executive Office of Energy and Environmental Affairs draft Environmental Justice Strategy. My name is Carlene Lemoyne, Deputy Director of Environmental Justice for External Stakeholder Coordination. With me is Rishi Reddy, Deputy Director of Environmental Justice. I am going to share my screen with everyone, so please give me a few seconds. Thank you very much. Sorry, I'm just having a little technical difficulty here. Bear with me. Not sure what's happening, but it's just not showing up on my screen. Just bear with me one moment, please. Rishi, can you see my screen? No. Okay. Just give me 1 second. Would you like me to try to share mine? Carlene, am I able to do that? Actually, just 1 more second, Rishi, and Okay. I have it on my screen. Na verdade, só mais um minutinho, Rishi. Eu tenho aqui alguns minutos, mas preciso de mais 2 minutos. My apologies. No, that's great, Carlene. It's working. Thank you. Okay. Conseguimos, Carlene. Tá funcionando. Muito obrigada. Ok, muito obrigada. Consegue ver agora, Richie? Peço desculpas a todos. É a primeira sessão que eu estou fazendo aqui. Estou trabalhando para conseguir me virar nesse webinar do Zoom. Eu peço desculpas pelas dificuldades técnicas na agenda de hoje. Rishi vai dar um sumário da apresentação sobre o rascunho dos projetos ambientais e depois eu vou abrir para comentários. Por favor, notem que vocês conseguem achar a agenda e também
a primeira versão do projeto no site, que vai estar aqui no chat. Vou colocar daqui a pouco aqui no chat o link para o site. Temos também uma pesquisa em diversos idiomas com perguntas a respeito de público-alvo, engajamento comunitário, métrica, subsídios, serviços linguísticos e muito mais. Pedimos que, se vocês quiserem fazer essa pesquisa, mandem um e-mail para obter as respostas. Então, antes de começarmos, preciso dizer que essas sessões estão sendo gravadas. Temos 6 intérpretes com interpretação simultânea, incluindo inglês, espanhol, português, crioulo haitiano, vietnamita, crioulo cabo-verdiano e mandarim. Temos também 2 intérpretes de língua de sinais americanas. Na parte de baixo da tela, você vai ver um globo de interpretação. É só clicar no link para poder selecionar o canal que você quer ouvir a apresentação. Se você escolher inglês, você vai ouvir no canal de interpretação. É opcional colocar no mudo o canal que você está ouvindo, mas se você escolher não deixar no mudo, você ainda vai ouvir a voz do palestrante de fundo, mas majoritariamente vai ouvir, né, mais forte a voz do intérprete. Se você optar por participar, você automaticamente vai para a sala principal e não consegue ouvir a interpretação simultânea, que só está disponível pelo áudio do computador. A sessão de hoje é muito importante para o Departamento de Assuntos Energéticos e Ambientais. Quando você fizer um comentário, eu peço por gentileza que seja feito em voz alta, fale de maneira clara e devagar, para que a interpretação possa ser feita. Todos os participantes, os comentários em algum idioma que não seja inglês, por exemplo, em espanhol, o intérprete vai usar o método de interpretação consecutiva e não simultânea, porque o intérprete precisa mudar de volta para os canais para poder trazer a mensagem traduzida. Então, o intérprete pode pedir que você pause, você faça uma pausa entre uma frase e outra e peça uma vez que falem devagar para permitir a interpretação seja feita. Por favor, não use a seção de perguntas e respostas, Q&A, para escrever o seu comentário. Se vocês tiverem perguntas, podem usar. Perguntas podem usar. Os comentários, eu peço que sejam usados somente na função de levantar a mão, porque essa função cria um alerta para mim aqui e eu posso programar para que você faça um comentário. Também pode usar a função de levantar a mão se tiver uma pergunta sobre a apresentação de hoje também. Os participantes que ligaram do telefone e querem levantar as mãos para comentar ou perguntar alguma coisa, quando for a hora de fazer isso, pressione estrela, número 9, e na hora de você falar, eu vou falar o seu nome, e você vai notar uma notificação que diz que eu gostaria de convidá-los para como palestrante. Eu peço que seja dito o nome completo, a afiliação. Se você não faz parte de uma organização, de uma empresa, fale pelo menos o seu nome e sobrenome. Mantenham os comentários breves e vamos ser conscientes com o tempo. Vou lembrar a todos 30 segundos antes dos 2 minutos, limite, levantar essa plaquinha e com 2 minutos eu vou mostrar essa placa aqui que diz
time, tempo. Se você não concluir o seu comentário e se tiver tempo no final, eu posso chamar de volta os seus nomes ou você pode levantar a mão de novo depois que acabar a lista para falar e você pode falar novamente. Peço que todos fiquem no mudo o tempo inteiro para não ter ruído de fundo, a não ser que você esteja fazendo um comentário, obviamente. Se você estiver fazendo se tiver mais alguma pergunta sobre a logística, eu gostaria de passar a palavra para o Rishi Reddy para a apresentação e eu vou encerrar o meu compartilhamento de tela nesse momento. Muito obrigada, Carlene. Bem-vindos a todos que estão participando hoje. Obrigado. É muito importante ouvirmos a opinião de vocês para o projeto do... Hoje eu vou dar uma apresentação muito breve do contexto da estratégia e como foi desenvolvida. E depois disso, teremos algumas perguntas que vão focar especialmente nessas sessões de audiência e receber os comentários públicos. A gente vai encerrar mais ou menos 1h30 antes da apresentação para os comentários públicos. Podemos ir para o próximo slide, por favor? Arlene, você pode passar para o próximo slide? Então, esse slide traz a definição da ordem executiva da Lei Executiva de Assuntos Energéticos e Ambientais. O nosso secretário é membro da administração do governo. Ele foi apontado a semana passada. O nome dela é Rebecca Temper. A gente vai ouvir mais sobre ela a partir com o tempo. No IEA, a gente supervisiona 6 agências ambientais e de energia em Massachusetts para proteger terras, água, o ar e a vida selvagem em Massachusetts. Também fazemos um planejamento de energia para o futuro e damos subsídios para comunidades, municípios, organizações, espaços verdes, energia limpa, operações agriculturais e projetos, entre outras coisas. Também expedimos permissões para proteção de vida animal. Então, o que é esse projeto? O que é esse projeto de estratégia de justiça ambiental? Essencialmente, é um documento desenvolvido pelo Estado para as agências para guiar os funcionários, para que eles possam fazer o trabalho deles de maneira equitável. Isso quer dizer desenvolver políticas, desenvolver regulamentos e interpretar as leis de maneira que haja equidade na prioridade. Que a prioridade seja a equidade. Considerar esses fatores é muito importante. Vamos fazer as modificações nessa primeira versão e depois vamos trazer a versão final da estratégia. Qual é a estratégia do Conselho de Justiça Ambiental? Aqui no EEA, estamos cientes das inequidades que existem
no que diz respeito à energia e problemas ambientais em todas as regiões de Massachusetts. Idealmente, o guia a estratégia de justiça ambiental vai ajudar a guiar os funcionários do EEA e as agências a cumprir a missão deles com equidade e consideração. Estamos tentando promover justiça climática e ambiental na região do Commonwealth. Próximo slide, por favor. Aqui temos o cronograma para o cronograma da expedição da estratégia. Foi liberado em novembro de 2022. Temos esse período de comentário público agora até 27 de janeiro. E no mês passado tivemos uma sessão de audiência pública em pessoa em Springfield. Teremos essa sessão em pessoa também, pessoalmente, em Boston. E hoje teremos 2 sessões virtuais para comentários públicos. Fiquem ligados para os anúncios e outras sessões que possam acontecer no futuro. Depois que conseguirmos os comentários orais, verbais, vocês podem submeter também os comentários escritos pelo site de Justiça Ambiental. E como a Carlene falou, tem uma maneira de enviar comentários gerais por e-mail ou na pesquisa que será disponibilizada no site da Justiça Ambiental. Esse link também vai sair por e-mail, no e-mail que a Carlene vai enviar depois dessa sessão hoje. Tem algumas perguntas muito importantes para a gente. Se você tem pouco tempo e gostaria de comentar, a pesquisa será uma boa maneira de fazer o comentário. Depois que a gente tiver todos os comentários, vamos editar e só então liberar a versão final da estratégia. Próximo slide, por favor. Como foi dito antes, a primeira versão da estratégia, uma versão da estratégia está disponível em outros idiomas. Nossa missão aqui é que esse documento seja disponibilizado para o maior número possível de pessoas. Próximo slide, por favor. Eu recebi um e-mail falando que alguém não está conseguindo visualizar bem a apresentação. Alguém mais não consegue visualizar a apresentação? Ok, desculpa, acho que a gente conseguiu. Peço desculpas pela interrupção. Esse slide é uma visão global do Departamento de Justiça Ambiental. O IEA é uma agência dividida em agências menores. Cada uma dessas organizações tem uma missão própria. No que diz respeito à estratégia, essas menores agências, cada uma criou o seu capítulo sobre estratégia. A gente combinou esses capítulos e criou uma estratégia para ser enviada ao secretário. Esses capítulos falam de agricultura, clima, mudanças climáticas e o meio ambiente na região de Massachusetts. Próximo slide, por favor.
Quando a gente foi criar essa estratégia, pedimos que todas as agências fazer o seguinte: promover justiça ambiental em todas as regiões de Commonwealth, achar alguma maneira de integrar considerações do Conselho de Justiça Ambiental em todas os departamentos de políticas, identificar e promover projetos, patrocínios por agências, decisões de financiamento, decisões sobre regulamentação, ou qualquer outra ação para promover a justiça ambiental na região do Commonwealth. É preciso achar uma maneira para que haja uma distribuição justa dos benefícios nessa estratégia de justiça ambiental. Essa é a função primária dessa estratégia de justiça ambiental. Espero que consigamos atingir essa meta hoje. Como eu disse antes, a gente consolidou todos esses capítulos em uma só estratégia e será enviada para o secretária nessa primavera. Próximo slide, por favor. Aqui temos uma lista da nossa força-tarefa que desenvolveu a estratégia. Foi desenvolvida por esses 20 membros da Força-Tarefa de Justiça Ambiental, que foi montado em 2020. O número de agências que esses indivíduos representam está aqui, e cada um tem sua área de expertise. Próximo slide, por favor, Carlin. Na primavera de 2021, a gente teve sessões abertas com o público para falar de problemas climáticos, também de agricultura. Essas sessões foram muito úteis e recebemos comentários de mais ou menos 200 pessoas. Muitas dessas informações foi direcionada para esse documento que vocês verão hoje. Próximo slide, por favor, Carlin. A estrutura da estratégia é a seguinte: tem uma seção onde tem itens em comum entre todas as agências. Cada agência tem uma seção também que traz uma estratégia apropriada, adequada à formação deles. Também temos as métricas. É um problema em comum entre todas as agências. Também é muito importante determinar como a gente mede o impacto ambiental nas vizinhanças, porque assim a gente consegue acompanhar o que foi melhorado. Isso está sendo mencionado na estratégia. Também focamos na equidade na contratação, focamos na comunicação, também focamos para que todas as agências comecem um treinamento para os funcionários com iniciativas internas e externas, para partes externas, interessados externos. Algo também que aconteceu, que a gente falou, foi sobre os subsídios específicos e uma análise de impacto cumulativo, se necessário. Também falamos das oportunidades das assistências técnicas que as agências podem dar para os residentes. Essas sessões de audiência que fazemos aqui servem para receber a opinião de vocês. Precisamos da sua ajuda, então gostaríamos muito de receber comentários sobre como podemos nos comunicar melhor com a comunidade e falar sobre essas questões ambientais, energéticas e climáticas. Outro ponto importante é como podemos medir o progresso da nossa vizinhança para... Tem algo mais? Se tiver algo mais que a estratégia de justiça ambiental quiser focar, ou se aparecer alguma ideia, a gente vai trazer também aqui na apresentação. Próximo slide. Agora vamos abrir para comentário público. Carlin disse que vamos limitar a 2 minutos
mas parece que tempo suficiente para que as pessoas possam falar tudo o que quiserem falar. Então, talvez as pessoas possam levantar as mãos 2 vezes se quiserem falar, e não for suficiente os 2 minutos. Então, agora eu queria. A Carlene eu gostaria de abrir para comentários públicos. Só usar a função de levantar a mão e a Carlene vai falar o seu nome. Rishi, temos uma mão levantada. Elliot Snick. Elliot, eu vou assinalar, eu vou designar você como palestrante. Olá, como vocês estão? Bom dia, senhor Smith. Você pode, por gentileza, falar o seu nome inteiro e depois fazer seu comentário. Meu nome é Elliot Evan Smith, eu sou residente da cidade de Lynn, Massachusetts, afiliado com a Universidade Comunitária North Shore, em UNAM, em Boston. Eu trabalho para ambos esses lugares. E os meus comentários são, bom, como residente de uma comunidade de justiça ambiental, que é a Lynn, eu acredito que a estratégia de justiça ambiental do Estado precisa de empresas com boas tecnologias para mitigar o impacto negativo nas comunidades. A estratégia não deve ignorar o efeito cumulativo da poluição. Em Lynn, aqui nessa cidade, temos esse grande problema. Temos aviões, temos tráfego, temos até derramamento de óleo, mas o principal é o incinerador de lixo que temos aqui, localizado em Saugus, Massachusetts, do outro lado do rio, de Lynn. Esse incinerador tem mais de 50 anos, é muito velho, um dos mais velhos do país. Já quebrou várias vezes, já pegou fogo, já teve derramamento e mau funcionamento, e foi até processado pelo Estado em 2012 por derramar 8.000 galões de poluente nas terras vizinhas. Pelos padrões do Estado, ele não precisa de... Bom, o Estado pode poluir os padrões do Estado, você pode... uma instalação como essa pode poluir 150 partes por milhões, e ela polui 180 partes por milhões. E tem outros incineradores novos que poluem 45 partículas por milhão. Então, se você compara 185 partículas por milhão a 45 partículas por milhão, tem uma diferença imensa na poluição. Então, é importante olhar para a saúde dessas comunidades que já sofrem um grande impacto da poluição. Em outras palavras, todos esses aterros sanitários, falando de aterro sanitário que não tem as condições necessárias para funcionar. O aterro ele é descoberto em Olin College, a Universidade de Olin instalou monitores de ar no Parque Gibson para demonstrar que a poluição vem do incinerador e também vem com o vento, muita poluição do aterro sanitário. Então, os vizinhos aqui em Lençóias têm reclamado por anos e anos que eles estão muita poluição, muito poluída na casa deles, eles ficam limpando assim. E a empresa de lixo, né, nega esse impacto, fala que é impossível, mas agora podemos demonstrar que
as cinzas da poluição realmente chegam nas casas. Então, eu gostaria de pedir ao Estado que mantenha a lei ICI e peça que todos os aterros e os lixões sejam regularizados. Muitos deles serão fechados. Eu espero que a nova administração e o time, a nova administração feche realmente o lixão. Era para ter fechado em 96 esse aterro sanitário e agora 2023 ainda não fechou. Então, além do incinerador, que deve ser fechado, enfim, gostaria de falar também do foco em alternativas sem limpas, né? Com zero impacto ambiental. Eu acho que esse é o futuro. Não sei vocês, mas eu não gosto de respirar o meu lixo e, e ter cinzas de incineradores em cima da minha comunidade. Então é isso. Eu vou parar por aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, senhor Smith. Foi muita informação. Foi ótimo, senhor Smith. Foi informação valiosa. Não vejo nenhuma mão levantada agora. Se alguém tiver alguma pergunta ou comentário, por favor, use a função de levantar a mão. Susan, estou fazendo aqui para você poder fazer seu comentário. Bom dia, Susan. Você pode sair do mudo? O meu comentário hoje é que frequentemente as agências estaduais pedem às organizações locais para publicar programas programas e problemas, mas eles não trazem nenhum recurso para esse tipo de organização pequena para que possa continuar esse trabalho. Não traz pôster ou literatura interpretada. São pequenas organizações locais que a gente conhece aqui, que é ótimo que eles tenham esse contato com a gente, mas eles não nos dão nenhum recurso para publicar os problemas existentes. Então, acho que o ponto principal aqui é que esses agentes estaduais precisam formar relações de trabalho com organizações locais, com organizações religiosas, grupos religiosos, líderes políticos, líderes religiosas, um, e estabelecer uma linha de comunicação. A tecnologia, a limitação da tecnologia em algumas áreas, principalmente de pessoas com baixa renda, que não têm computador em casa, não tem a expertise tecnológica para entrar numa ligação do Zoom, por exemplo. Então, definitivamente, falta de computadores em casa também é um problema. Você poderia ter uma ligação Zoom de uma organização local, comunitária, e as pessoas poderiam ir lá assistir essa ligação do Zoom. Se a organização tivesse a expertise de fazer isso, seria uma ótima opção. O que eu também entendi é que precisa de mais tempo antes das reuniões para organizar o acesso à tecnologia. Perdão. Então, mais tempo para, tipo, 2 semanas
para que as reuniões possam ser organizadas, o Zoom, para organizar as questões do Zoom, questão de transporte, logística para ir até a reunião, e se for pessoalmente. Acho que a comunidade de justiça ambiental tem alguns desafios no que diz respeito ao transporte e precisa levar em consideração coisas como babysitting, para ajudar a que as pessoas tenham meios de ir para as reuniões. E, claro, também tem a questão da limitação linguística, isso é outro problema. Fico muito feliz que tenha vários intérpretes aqui hoje, isso é muito bom, mas precisa ter não somente interpretação de espanhol, mas, por exemplo, precisamos de russo em Springfield, vietnamita, também alguém precisa nessas reuniões. Então é importante tentar identificar quais são os maiores grupos que precisam de interpretação nessa área e prevenir e tentar trazer tradutores, né, intérpretes para isso. Então, em conclusão, gostaria de dizer que as agências estaduais precisam estabelecer muito obrigado. Precisamos de ajuda, preciso de ajuda para publicar. Muito obrigado. Nosso grupo local na região de Berkshire pediu para agências estaduais informarem as pessoas sobre fontes de aquecimento e sei lá o que, acesso para a comida e eles já estão sobrecarregados com esse monte de tarefa que esses grupos menores pedem e tem recursos limitados, então pedir para que eles façam mais quando eles não estão dando dinheiro ou mão de obra ou recursos, é difícil para esses grupos pequenos, menores. E agora temos Maria Huttelet. Maria, eu vou habilitar para que você faça o comentário. Bom dia, fico muito feliz que vocês tenham acesso aqui hoje. Depois de ouvir o comentário de Elliot Smith sobre as cinzas, né, do incinerador em Saugus e Lynn, o comentário dele espontaneamente sugeriu que precisamos de mais compostagem, e eu tenho um negócio que trabalha com isso, compostagem. E é muito complicado, porque tem tantos componentes que promovem a inequidade no nosso estado. Por exemplo, respirar o ar poluído não é bom para ninguém, mas precisamos também de acesso à comida limpa feita em um solo limpo. Então, eu sou colaboradora de Mohamed Hanan, que começou em Lincoln, Massachusetts, começou a instituição Hanan Agrofarms, que obviamente não é só em Lincoln, mas tem água limpa e ar limpo. Ele está tendo dificuldade imensa para cultivar comida orgânica e servir comida limpa para populações de justiça ambiental que não têm acesso à água ou ar limpo, e está sendo bem difícil obter subsídio de Massachusetts para continuar esse trabalho que ele tem fazendo de promover saúde. Então, o nome do meu negócio
We Capture Carbon, e eu uso micro-organismos saudáveis para facilitar a compostagem rápida, e ele precisa da minha technology. Então, precisamos da melhor tecnologia possível para poder nos tornarmos acessíveis aos trabalhadores de justiça ambiental, que eu considero o Mohamed ser um deles. Então, precisamos fazer compostagem na fazenda dele, para que a gente possa cultivar a comida de maneira saudável nesse ambiente seco que a gente tem vivido. A não ser que o Estado apoie grandes mudanças nessa direção, vamos sempre continuar tendo esses problemas a longo prazo relacionados à poluição. Então, precisamos de subsídios para a infraestrutura básica que ele precisa para a fazenda dele, e depois ele pediu esses subsídios e não recebeu nenhum feedback sobre o que ele podia fazer para ganhar esses subsídios. Então, ele foi um homem que chegou nesse país sem falar inglês, né, de nascimento. Ele trabalha muito, teve muitas dificuldades para navegar esse sistema estranho que a gente tem em Massachusetts. Mas, enfim, com isso em mente, eu acho que a colaboração que precisamos fazer pode ajudar muito a comunidade. Mas precisamos descobrir como podemos acessar os fundos que o Estado oferece para apoiar esse trabalho pioneiro. Muito obrigado. Obrigado e prazer em conhecê-la. Eu acho que na tela, né? A gente trocou e-mail antes, então queria saber se você poderia nos dar mais algum detalhe sobre o que você pensa que poderia tornar o processo de aplicação para subsídios mais fácil ou mais acessível para as pessoas que precisam desses fundos. Eu acho que as pessoas sempre precisam tentar novamente, claro, mas o que pode fazer para facilitar esse processo de inscrição? O formato que tem lá online tem uma caixa de texto para você escrever suas informações, e do meu ponto de vista, sendo de fora, eu não sei quem lê as informações que está nas caixas, na caixinha de texto lá, como é que essa informação é agregada para comparar um subsídio com o outro, para decidir quem ganha. Mas aquelas caixas, eu acho que são muito limitantes, e a habilidade por exemplo, de um fazendeiro contar a história do que ele precisa para conseguir o que ele tem em mente. Essas caixas são muito pequenas, e eu li com muito cuidado quais eram essas perguntas e as respostas, e parece sabe, não tem lugar para colocar foto, diagramas ou gráficos, ou dados de como a sua fazenda está, onde sua fazenda começou e onde ela chegou em termos de nível de produção. Uma coisa que a gente está trabalhando junto é criar uma pesquisa para extrair informações sobre dados demográficos dos clientes atuais dele. Ele tem muitos clientes, provavelmente muitos dos quais contam como cliente de justiça ambiental, mas não tem um lugar para a gente alocar ou mostrar todos esses dados que a gente coleta. É muito difícil contar essa história sem isso. Então, frequentemente, a gente lê nossas histórias em slides. Você agora apresentou fez a sua apresentação com slides, e não com caixa de texto pequenininha. A gente conta nossas histórias no Instagram, visualmente. Então, parece que esse formato online é muito fora é muito depassado. E não sou um expert em comunicação, mas eu acho que precisa melhorar o formato de que esse pedido de subsídio é feito e processado. E é isso, muito obrigada. Porque as métricas são tão importantes no começo. Eu estava dizendo que a métrica é tão importante. Então, se o formulário para pedir subsídio tivesse alguns campos para poder falar onde você começou e onde você chegou, se você puder colocar os números numa planilha, por exemplo,
nesse formulário de inscrição e mostrar às pessoas que você tem as métricas, né? E que você tem um progresso, tem atingido um progresso, que isso é muito valioso. Eu não sei, estou falando aqui, eu estou tentando falar à medida que eu vou pensando em alguma solução, mas isso é muito informativo. Muito obrigada por esses detalhes, ajuda demais. Nos ajuda a identificar como é que a informação deve ser passada de maneira correta. As pessoas também devem ser reconhecidas por suas colaborações. Por exemplo, no passado, o Mohamed perguntaram quais populações de justiça ambiental ele vem ajudando ou servindo. E ele está pronto para demonstrar que ele dá comida para as pessoas que precisam, e tem pessoas que precisam de comida, mas como é que um fazendeiro pode ter uma fazenda se ele não está nem tendo um lucro zero, ele está perdendo dinheiro. Quando ele está cultivando comidas orgânicas, o que se espera dele é que ele dê comida. Então, não sei como é que ele pode cultivar comida orgânica e ter um negócio que exista sozinho, que seja frutífero, e o Estado sendo que ele tem que dar comida para todo mundo de maneira inovadora. Enfim, a terra de que ele está tentando crescer, tentando cultivar comida, tava vazia por muito tempo. Então, se o Estado não está preparado para desastres, precisamos que essa fazenda seja mantida. É, com, e para isso eu preciso de conhecimento e tecnologia. Ah, esse incinerador que existe aí por muitas décadas e polui imensamente, como é que isso é possível e ao mesmo tempo não dá para apoiar, para promover uma fazenda que traz uma solução grande para o problema da população? Como é que pode subsidiar um incinerador e não subsidiar um fazendeiro que está fazendo comida orgânica para as pessoas? Então, acessar os recursos é um problema muito grande e por isso que essa conferência aqui é importante. Obrigada por estarem aqui escutando a gente. Obrigada. Não vejo mais ninguém com a mão levantada, então se você tiver mais alguma pergunta ou comentário, por favor, levante a sua mão. Marianne. Meu nome é Mary Ann Dubinsky, eu sou de Westfield, Massachusetts. Eu fui conselheira do conselho da cidade, diretora de Western, e eu sou uma cidadã preocupada. Eu não ia vir aqui hoje porque eu participei da reunião de Springfield pessoalmente, que vocês ficaram sobre esse mesmo tópico, mas desde então, será que não tem mais ninguém aqui? Como não pode não ter mais ninguém aqui? E vocês estão dando essa oportunidade no Zoom para que as pessoas se envolvam e as pessoas que não podem ir pessoalmente para uma reunião local. Mas a minha preocupação aqui é mais sobre essa cópia, essa versão da estratégia. E eu tenho uma cópia aqui e vocês estavam pedindo feedback. Mas isso vai ser um documento interno, é isso? Se você puder explicar. Cara, eu concordo com os comentários e pedidos que foram feitos pela senhora Persher, de Berkshire, sobre receber assistência de organizações locais, para organizações locais, comunitárias, que não têm recursos para continuar o trabalho deles. Eu lembro que o objetivo aqui
palavras no papel, tudo é muito lindo, mas precisa implementar essas ideias aí. Como é que se faz isso? Como é que implementa aí? E precisamos que seja um documento, que a estratégia seja um documento, um documento interno. E a gente vocês estão tentando ter sugestões do público que dê feedback dos problemas que eles têm para alguma coisa que tá sendo escrita. A gente viveu duas situações MIPA na cidade de Westfield e a gente deu o input, o feedback, mas eu não sei que a população de justiça ambiental ou os requerimentos para poder fazer uma candidatura ou durante, não acho que isso foi colocado em prática da maneira que deveria ter sido colocado em prática e que para que todas as populações da nossa cidade impactadas tenham a oportunidade de receber ajuda. Temos uma experiência também com uma versão do EIR para um outro projeto, e o que eu gostaria de sugerir aqui, então, é que algo seja feito para educar e informar o governo municipal local e as cidades e pequenas comunidades, especialmente nas comunidades que têm fortes organizações locais, para comunicar e educar a população de justiça ambiental e atualizá-los sobre o que está acontecendo e como esses projetos impactam eles, dar os recursos para que eles possam ter lugar de voz. Eu não, por exemplo, eu posso falar sobre nossa comunidade aqui. Quando a lei da jornada foi passada, é, foi dando sobre os projetos que iam impactar a qualidade de vida e o ar e a água, e não sei o que mais. Eles precisam ter um lugar de projeção para falar dos problemas. O governo as agências de governo estadual também têm um peso nisso, mas tem um hiato entre o que as agências estaduais estão fazendo e as comissões locais. Eu vi algo aqui, rapidamente uma coisa sobre como o governo municipal quer fazer parte desse processo. Eu não sei se vai ter mais detalhes ou mais informações ou educação sobre esse assunto trazida pela população local, pelo governo, pelo governador, talvez, ou comissões locais, porque quando a gente começou a enfrentar esse problema, tinha um cronograma, né? Uma lista de prioridades, né? Que era dizer o quê? O que é justiça ambiental, quem vai ser responsável por promover justiça ambiental e onde que vai ficar esse comitê de justiça ambiental. Quando saiu, o Estado disse que não era um problema deles. É uma lei estadual que envolve agências estaduais, então a gente não tem muito a ver com eles. Como é que vai trabalhar se você não tem envolvimento e educação a nível local com conselhos locais e comissões locais e prefeitos ajudando vocês? Porque eles conhecem as comunidades deles muito melhor do que o Estado. Então, vocês deveriam falar com eles que têm que estar envolvidos nesse processo. Não sei se tem alguém do governo local de Massachusetts nessa ligação, mas
porque eles devem prestar atenção do que está acontecendo a nível estadual, e essa é a minha opinião. Então, eu quero que haja um envolvimento significativo das pessoas que a gente está ignorando agora, que não estão ativamente envolvidas, e acho que deveriam ser. Não sei se vocês têm algum plano para tentar atingir esses governos locais e agentes de comissões locais, para que eles entendam o ponto disso tudo aqui, porque eles são o estado de Massachusetts. Eles funcionam no estado de Massachusetts. Muito obrigada, senhora Kinsey. Muito bom vê-la de novo. Conversei com você em Springfield. Então, é muito interessante esse ponto que você traz sobre a conexão entre as entidades locais e o governo estadual. Vamos levar isso em consideração em como fazer essa abordagem. O governo municipal foi informado que alguns elementos da versão da estratégia, mas eu vi sua pergunta e eu sei que ela vai além disso e fala de implementação. Sua pergunta é sobre a implementação dos conceitos da estratégia em nível local e como a gente pode influenciar isso. Então, muito obrigada por isso. De nada, obrigada pelo tempo de falar aqui hoje. Obrigada, senhora Babensky. Mais alguém levantou as mãos? Se vocês tiverem mais uma pergunta, use a função de levantar as mãos. Não estou vendo nenhuma mão levantada. Essa oportunidade para falar de qualquer preocupação que vocês possam ter. Estamos aqui para ouvir. Ok, alguém levantou a mão? Senhor Vogel? Estou habilitando para que o senhor faça seu comentário. Oi. Desculpa, eu chamei o senhor Vogel, mas eu vou ligar o meu vídeo também. Eu estava eu tava querendo mandar só uma pergunta pelo Q&A, mas enfim, estou aqui. Eu sou professora na Universidade de Massachusetts, Amherst, professora de Geografia, e também sou parte do Massachusetts River Alliance. Eu estou no Comitê de Justiça, Equidade, Diversidade, Acesso e Inclusão, no comitê. E então, esses assuntos me preocupam, especialmente resistência a inundações e hidroenergia. Então, só para acompanhar alguns comentários que foram feitos aqui, uma coisa que eu ouvi aqui de várias pessoas também parece que surgiu de várias maneiras, é que muitas agências estaduais de Massachusetts têm uma capacidade limitada em termos de fundos. Não temos mão de obra, nem braços, né, nem fundos suficiente. Na região leste de Massachusetts, as agências estaduais não têm acesso a essas comunidades. Muitas dessas comunidades são pequenas e nesses casos, ir direto para uma comunidade de justiça ambiental pode ser muito difícil conectar para elas conectarem com uma agência estadual. Então, para ser eficiente nessas comunidades pequenas e remotas, seria necessário que as agências trabalhem ativamente com essas relações além das agências individuais. Então, por exemplo, aqui na região oeste de Massachusetts,
organizações menores têm um papel muito importante, às vezes é um grupo de desperdício, contra desperdício de água, ou são agências que trabalham indiretamente com justiça ambiental. Então, tudo que vocês estão fazendo é maravilhoso, fantástico. E vai ser mais eficiente se vocês têm uma colaboração linguística aqui, tá, na estratégia, mas seria particularmente importante em comunidades menores, onde não tem muito presença do governo, nem de ONG, e a capacidade da comunidade de acompanhar os acontecimentos a nível estadual. Então, é muito bom que vocês estão falando que cada agência é responsável, que o EEA está organizando, mas o que vocês têm que fazer para ser eficiente é coordenar entre as agências fora do EEA para outras agências estaduais menores e agências locais, regionais também. Então, é um comentário geral. Alguém falou isso aqui, eu esqueci o nome da pessoa que falou, pessoa de Berkshire. É, é isso que vocês estão ouvindo de várias pessoas hoje. Professora Vogel, você disse então para a gente verificar com outras agências estaduais que fazem trabalho semelhante para ver como é que eles fazem para integrar as comunidades menores, locais e regionais. Você está dizendo também para que talvez seja mais eficiente, que uma agência do EEA faça contato com esses municípios por conta própria? Sim, por exemplo, eu fiz um trabalho de colaboração com o Sheffield e tem um número capacitado de uma capacidade limitada para entrar em contato com 20 cidades, por exemplo. E mesmo se o Conselho Regional tem um ótimo relacionamento com todas essas cidades. Então, as colaborações das agências estaduais já existe com essas pequenas organizações. Não sei se vocês já fazem isso, mas talvez seja necessário trabalhar em desenvolver essas colaborações entre as agências estaduais, regionais e locais, e com isso tendo em mente sempre a justiça ambiental. Ok, muito informativo. Muito obrigada. Obrigada por tudo que vocês têm feito. Não vejo nenhuma mão levantada. Se tiver alguma pergunta ou comentário, por favor, use a função de levantar a mão. Carlin, será que a gente poderia que será que a professora Vogel poderia dar o exemplo da organização que disse que estava trabalhando com 20 cidades diferentes em Franklin? Será que ela consegue passar essa informação por escrito, ou se ela voltar para falar sobre isso? Eu queria saber esse exemplo que ela deu aí. Eu trouxe ela de volta para... Ok, estou aqui, voltei. Então, eu falei do Conselho Regional de Franklin, que a gente chama de FORCOG, mas é uma organização regional estadual. Ele é uma organização regional. Eu não estudei todas as organizações regionais, mas parece que cada uma tem um papel diferente, uma organização diferente, umas são mais importantes que outras. E eu acho que as pessoas que trabalham na, nas organizações estaduais têm um bom discernimento com relação a isso. Quando a gente falou daquela tempestade tropical que teve aqui e devastou tudo, foi muito difícil para as agências, porque não tinha não tinha muito braço para responder às necessidades. E então essa FORCOG, essa associação que ela está falando, foi crucial. Então é isso.
São cidades pequenas, com até 100 pessoas. É, às vezes são cidades dispersas, remotas, é difícil para o Estado ir diretamente para aquela comunidade ou para aquela comunidade. Então, essas organizações comunitárias são cruciais para essas comunidades já bem estabelecidas, que elas tenham esses links, né? Muito obrigado, eu gostei muito dessa informação, já estamos cientes da maneira que a justiça ambiental se, é organizada na parte leste da parte oeste do estado. Eu acho que não é nenhum segredo, né, que isso chamou a nossa atenção nesses anos que a gente vem trabalhando. Então, estou muito interessada no que você disse sobre isso e na dinâmica dessa região. Muito obrigada. Por favor, levante sua mão se você tiver algum comentário ou pergunta, é a sua oportunidade, e use a função de levantar a mão. Elliot Smith, estou habilitando só para falar. Oi, de novo, voltei. Parece que não tem muita gente aqui, então eu queria falar um pouco mais. Queria expandir um pouco os problemas de saúde que a gente lida aqui em Lynn. Temos uma alta taxa de pessoas com asma, temos também uma alta taxa de pessoas com câncer, especificamente câncer cerebral. Eu fui de porta em porta em alguns bairros perto do incinerador, e muitas pessoas que falaram sobreviveram a câncer, conseguiram combater o câncer. Tem famílias que também sempre teve alguém com câncer, tem um nível muito alto de deficiências de aprendizado, qualquer tipo de que é comumente associado à poluição de cinzas de incinerador. Então, trazendo um pouco mais de contexto, hoje o aterro sanitário fica em 50 pés. E o Departamento de Massachusetts disse que para expandir além de 50 metros era necessário mudar a lei ICI. E o que preocupa a gente são tentativas do governo de Saugus e outros políticos promover lobby, favorecendo essa mudança legislativa, porque atualmente a cidade de Saugus está propondo uma expansão para os próximos 20 anos. Então, o que aconteceria é que o aterro ia virar uma curva, não ia virar uma montanha, um pico definido, e sim um monte de curva para cima. E seria tipo uma pirâmide gigantesca de cinza. E isso é muito arriscado, porque a terra aqui é meio que pântano, então ele poderia facilmente aumentar inundações e problemas climáticos, desastres climáticos. Um dos nossos amigos em Revere tirou uma foto. Você consegue ver o trem ele passa um pouquinho acima da água, e o incinerador, logo depois, parece tipo uma ilha. Parece basicamente uma ilha quando tem inundação. Então a gente está muito preocupado com o futuro desse monte de cinza. Como é que isso vai ficar lá no futuro? Como é que vai ser contido se ele for, né, contido? Mas nossa prioridade imediata é fechar esse aterro sanitário de cinzas, porque, como eu falei, era para ter fechado em 1996. Desculpa se eu falei muito rápido, eu esqueci sobre os intérpretes. Mas obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Obrigada. Não estou vendo mais ninguém.
Por favor, use a função de levantar a mão. Obrigado, Marianne. Vou promover você a palestrante. Oi, meu nome é Marianne Babinski, de Westfield, Massachusetts, mais uma vez. Estou vindo aqui em pessoa. Eu acho que é uma missão muito grande. Foi, é preciso Precisamos da assistência das organizações municipais da parte oeste de Massachusetts e também do governamento local. Isso é uma parte muito importante também, porque a leitura desse documento traz a informação e feedback das oportunidades de cada pra comunidade de justiça ambiental, da população de justiça ambiental, sobre como todos serão impactados desses desenvolvimentos e dos acontecimentos da vizinhança. Eu participei de várias reuniões de terceiros interessados e sobre o impacto, e foi isso que me trouxe aqui. A gente tem uma série de eventos que aconteceu nos últimos anos, onde a gente lutou pela lei executiva do EJ, e essa lei executiva foi meio que uma melhoria e uma atualização da política de justiça ambiental. Então, tentamos codificar, né, tornar em lei essa estratégia de justiça ambiental, e agora temos a Roadmap Bill, que é uma lei, mas isso aí tudo está no papel. De novo, como é que a gente implementa todas essas leis, como é que a gente é, executa as leis. Vocês estão trazendo, vocês estão pedindo que a gente aplauda vocês pelo trabalho que foi feito, mas como é que isso se torna uma realidade? Como é que esse trabalho ah, como é que a gente consegue assegurar que essa lei seja implementada e que a população de justiça ambiental está sendo bem cuidada? Então, é uma questão de se isso vai ser um documento interno e vocês estão esperando a ajuda deles. Muitas sugestões aqui foram feitas sobre problemas que está acontecendo na região oeste. Então, eu quero saber como é que a gente vai fazer acontecer isso, como fazer operações locais, regionais, em organizações locais e regionais, e elas podem ajudar a fazer isso. Eles conhecem as comunidades melhor do que ninguém. Em Westfield, é uma cidade bem pequena, tem muitos comitês e conselhos e um prefeito. E é uma cidade maior, tem muitas terras aqui, talvez a segunda no estado, aliás. Então, eu gostaria de sugerir que é um bom começo. Tem muita informação aqui, mas a parte principal é como é que se implementa essas palavras no papel. Como é que adquire ajuda? Esse projeto, o último passo desse projeto do Justiça Ambiental a política de justiça ambiental agora deve ser envolvida ativamente e saber sobre a responsabilidade dele para promover isso e assegurar que tudo isso aconteça. Então, obrigado e meu reconhecimento por vocês montarem todo esse trabalho aqui. Não vejo mais nenhuma outra mão levantada. Por favor, mais uma vez, se vocês tiverem alguma pergunta, comentário, é só levantar a função, usar a função de levantar a mão.
Não vejo mais nenhuma mão levantada. Rishi, não sei se você quer dizer alguma coisa, os participantes. Não, a gente pode esperar mais um minuto. Se alguém tiver algo a dizer, se não, podemos encerrar a sessão. Mas eu proponho que a gente dê um minuto mais para as pessoas, ok? O senhor Elliot levantou a mão. Vou promover a palestrante. Oi, de novo, eu não vou falar de novo do mesmo assunto, prometo, mas queria falar sobre compostagem e alternativas com zero dejeto, alternativa limpa. É estimado que mais ou menos 4% do lixo que vai para aterros sanitários e incineradores pode ser reciclado, e a gente pode prevenir que ele seja enviado para o aterro se a gente reforçar a nossa lei de reciclagem. 30% do que vai para o incinerador é compostável. Então, você vê quase 70% do que é queimado ou vai para o aterro sanitário são coisas que não precisam ser queimadas ou aterradas. Essa abordagem de zero desperdício ou de energia de reciclagem limpa deve ser uma estratégia central para reduzir a incineração e ajudar nos aterros também. É só isso, eu queria adicionar esse input. Muito obrigada. Eu quero falar do comentário do Elliot sobre zero desperdício. Não, a gente não devia queimar material valioso. Devemos reutilizar esses materiais valiosos para os melhores propósitos. Então, tudo que ele falou é muito importante. Obrigada. Também, além de estratégia zero dejeto, cria empregos verdes também, então empregos sustentáveis. Então está tudo conectado para a saúde de Massachusetts, ajuda a economia, saúde pública, ar limpo, água limpa, tudo isso está conectado e precisamos construir a infraestrutura e a cultura. Precisamos construir essa cultura de ser menos, de desperdiçar menos no estado e usar os recursos que temos e parar de queimá-los. Senhor Smith, vou habilitar aqui para que você fale. Posso falar? Oi, de novo. Então, só para adicionar mais um assunto, esses incineradores são chamados de energia de lixo, mas é um nome atribuído erroneamente, porque são materiais valiosos. Eu acho que esse nome de lixo, energia de lixo, é uma tentativa da indústria para fazer passar isso horrível, e isso destrói as comunidades, traz doenças como câncer. E é isso, eu queria falar disso. Muito obrigada. Professor Vogel, vou habilitar para que a senhora fale. Então, eu achei. Bom, não tem tanta gente aqui, então eu vou falar de novo. Eu trabalho também. Eu trabalhei por um tempo perto do Connecticut River, e uma das coisas que ficou muito evidente lá é que tem muitas comunidades marginalizadas ou em minoria que dependem do rio e não são reconhecidas como tal. Por exemplo, tem comunidade que pesca, aliás, para comer,
e também para vender, para ter um tipo de renda. E não está muito claro sobre o valor, se o valor dessas comunidades é reconhecido pelo Estado. Mas essas condições ambientais não é somente para proteger empregos ou reduzir poluição, mas também elas podem fazer parte do estilo de vida das pessoas. Então, uma coisa a ser pensada, eu me pergunto se não tem um jeito de ajudar a apoiar essas comunidades que dependem de um ambiente e um ecossistema saudável, que é importante para a vida deles, para o bem-estar deles, e reconhecer mais essas comunidades nas políticas e prática também. Outro exemplo, por exemplo, a indústria de recreação aqui perto, que traz muitos empregos e depende de um ecossistema saudável. Então, é isso. Parece que a proteção de ecossistemas não é sempre visto como emprego ou ambiente, mas às vezes os dois são intensamente ligados, conectados. Obrigada. Marianne, vou habilitar para que você fale. Obrigado mais uma vez. Queria fazer referência ao documento A Estratégia de Justiça Ambiental, a versão inicial que vocês têm. Qualquer que seja o problema que haja no estado inteiro ou na comunidade local, se eles estão lidando com injustiça ambiental, uma das frases que eu li e também na parte MEPO, na seção que fala sobre MEPO, porque isso aconteceu com a nossa comunidade nos últimos 6 meses, mas é que, bom, foi mencionado que qualquer desenvolvimento, aliás, desenvolvedor, que queira construir um projeto nessa comunidade ou tem planos para fazer isso, a gente pode exigir que, por exemplo, pode pedir uma revisão MIPA para que seja feita uma pré-candidatura, uma inscrição para alcançar populações de justiça ambiental. O que eu não entendo aqui, que a gente está vivendo aqui, nossa experiência, é que como é que isso vai ser documentado? Como é que a gente sabe que isso está acontecendo? Quem é responsável por fazer isso? Na parte Maple, tem um gráfico que fala que os proponentes são responsáveis por ter essa iniciativa e as iniciativas que são trazidas nessa sessão. E em outros casos, o MIPA que é responsável para dar continuidade a essa ação que assegure o envolvimento correto das populações de justiça ambiental. Então, quando eu respondi o SIR, o DIR, o FIR, vagamente foi representado vagamente que isso foi feito. O proponente disse que cuidou disso, mas não vi nenhum histórico registrado de que isso realmente aconteceu. Então, de novo, estou voltando no assunto é maravilhoso se isso tudo vai acontecer, o que vocês falaram aqui. Se isso acontecer, maravilhoso. A gente estava precisando, tinha um problema, estava faltando. E precisamos que os membros da agência sejam afastados e que alguém novo entre e atualize o que precisa ser feito. Então, vocês vão registrar esses documentos que a gente está fazendo aqui,
registrar os programas que estão sendo propostos, para que as agências estaduais também possam acompanhar o que está sendo feito aqui. Então, eu acho que isso seria de grande ajuda. Não sei se isso acontece aqui para minha situação. Eu me envolvi em algumas dessas revisões, mas quando é que essa pré-inscrição vai acontecer? A resposta para isso seria que essa lei começou a ser implementada em 1º de janeiro, e um número desses proponentes de projetos veio aqui para consultar, junto com o EEA, tentar descobrir o que precisa acontecer para uma pré-inscrição, inscrição do engajamento comunitário. E tem 2 coisas que a gente tentou fazer aqui, 2 protocolos que a gente tentou criar, junto com o departamento de MIPA e terceiros interessados. Outro protocolo foi sobre justiça ambiental, uma análise de justiça ambiental dos documentos da MIPA. Então, senhora Babinski, você tem falado muito sobre como implementar as coisas que estão no papel e como a gente implementa, mas eu diria que nesse caso com a MIPA, isso, em termos de necessidade estatutária, se tivemos sucesso em engajar a nível de projetos com os proponentes e as reuniões de pré-inscrição já aconteceram, o engajamento com a comunidade está acontecendo, eles vêm para a gente para pedir conselhos e nas inscrições é demonstrado que eles fazem isso. Então, a gente deveria talvez implementar a mesma tática em inúmeras outras situações que você trouxe. Ok, muito obrigada pela resposta. Eu entendo que é um começo, que é o começo de um processo. Eu participei nas outras reuniões. Então, tem uma dificuldade, serão tempos difíceis, a gente vai ser confrontado com o que realmente está funcionando, o que não está funcionando, o que aconteceu. O que eu quero dizer é que se isso puder continuar funcionando, e é um ótimo passo que a gente está fazendo aqui, ter o input do público, das comunidades que experimentam, que passam por todas essas coisas e que buscam respostas e ajuda na implementação dessas leis. Se vocês querem um feedback, será que isso é um bom plano? Como é que a gente pode falar para vocês quando vocês têm essas reuniões? Como é que a gente pode ter o input dos residentes e das organizações que lidam com esse tipo de problema lidaram no passado, e o que eu sugiro que pode funcionar, como é que eles podem sugerir o que pode funcionar, o que não pode não funcionar, como é que pode ter assistência. Então, é importante. Eu gosto de ver, eu gostaria muito de ver o sucesso desse projeto e a continuidade desse projeto, não somente a sua participação, mas no estado inteiro. Temos muitas organizações regionais e locais também que se preocupam com, com coisas como a organização West Hill Water. Eles precisam saber que isso tudo aqui está disponibilizado, preciso que haja uma comunicação maior, um envolvimento maior com as organizações. Então, espero que a gente possa continuar tudo isso aqui. Será um bom passo na direção correta.
Sim, estou ouvindo o que você está falando em alto e bom som. A gente talvez tenha que fazer um melhor trabalho para o engajamento com a parte oeste do estado. Então é muito valioso saber esse feedback aqui de você. Obrigada, senhora Babensky. De nada. Temos alguns minutos, mas é tempo suficiente. Se alguém mais tiver algum comentário, alguma pergunta, alguma preocupação que quer transmitir, agora é a hora. Se vocês quiserem trazer essas preocupações, é a oportunidade. Estou curiosa para saber se as pessoas da ligação têm algum comentário sobre as ferramentas que a gente pode usar para medir as condições de base, condições ambientais de base nos bairros. A gente pode falar de água, de ar, de condições básicas para o monitoramento de água, de ar, para que a gente possa ter uns dados de base e, a partir de então, medir se houve alguma melhoria ou se pode ser implementado algum tipo de controle de emissão. Mas, além do programa de ar que existe, tem alguma outra sugestão que as pessoas tenham para a região oeste ou leste do estado? Maneiras de identificar métricas úteis na sua região, no seu bairro? Senhor Smith? Oi. Eu não estava preparado para isso, mas tinha uma avaliação de incidentes de câncer em Sabres que encontrou que o Estado subsidiou. Basicamente, esse estudo fala que não acharam nenhum efeito negativo na saúde da população de Sabres, mas no incinerador tá muito próximo da cidade e próximo também de Lena Revere. Então, eu acho que qualquer estudo deveria reconhecer que a poluição não está limitada até o limite geográfico de uma cidade. Ele vai além disso, ele se espalha. Também acho que o estudo não contou as pessoas que saíram da cidade de Saugus ao longo dos anos. Então, precisa medir também as mesmas pessoas ao longo de um longo período de tempo para ver como que a saúde deles melhorou ou evoluiu. O estudo trouxe uma alta taxa de câncer de cérebro e câncer testicular. Não foi positivo para essa empresa, e a empresa está propondo fazer um novo estudo semelhante, como parte de um acordo com a cidade de Saugus, que permitiria a expansão do aterro por mais 20 anos. Eles querem fazer o mesmo tipo de estudo, que é inadequado. O que tem que fazer é colocar monitores de ar em volta da instalação e também testar a água. Eles não testam a água. Tem outras fontes eles falam que não testam a água porque tem outras fontes de poluição e tem muito bode expiatório e gente culpando outra. Eles falam assim, as pessoas talvez sejam obesas, ou elas fumam, ou outras fontes de poluição. E eu acredito que outras fontes de poluição são ainda mais uma razão para reduzir a poluição, certo? Então, a gente precisa considerar os efeitos acumulados da poluição. Se uma comunidade tem esse peso de levar um incinerador, é demais ter um incinerador e um aterro sanitário. Então, é bom isso. Eu vou encerrar esses comentários. Eu tinha uma pergunta, não consigo lembrar, então talvez eu volte aqui. Posso perguntar uma coisa? A avaliação de incidentes de câncer, que ano foi e quem fez essa avaliação?
Acho que foi o Departamento de Saúde Ambiental. Eu posso, eu posso revisar aqui, achar o documento e enviar por e-mail depois? Sim, claro, com certeza. Professora Vogel, gostaria de fazer um comentário, então vou habilitar. Obrigada, senhor Smith. Queria falar muito rapidamente sobre a sua pergunta sobre indicadores. É algo que eu falo com os meus colegas e eu vou tentar enviar alguma coisa escrita para vocês dentro do prazo, mas só algumas coisas que eu posso mencionar aqui. Em termos de que um ecossistema saudável pode fazer parte da vida de uma pessoa e práticas culturais saudáveis, tem dois indicadores que podem ser medidos. Os dois são relacionados à água, tá? Que é a minha especialidade. Então, ver, ver a qualidade da água, se tem algum produto químico, indicadores químicos, indicadores biológicos. Um dos mais usados para indicar se o do ecossistema, qualidade da água, são invertebrados macro, em outras palavras, insetos. Se tem insetos na água, é um sinal de que o ecossistema está saudável. Então, ter um indicador biológico é muito saudável. E a segunda coisa que é muito importante no ecossistema de água, para a importância da saúde do ecossistema, mas também para a resistência à inundação. Vocês talvez ouviram falar em bueiros para ajudar na contenção de inundações. Esses bueiros são pequenos e eles acabam se transformando em uma espécie de barragem, e isso é catastrófico para o meio ambiente. Então, são duas coisas que a gente pode usar como indicadores, potenciais indicadores. Então, macroinvertebrados e conectividade. Senhora Hodlett, vou habilitar para que a senhora faça o comentário. Olá, eu apoio 100% o que foi falado. Os macroinvertebrados são um ótimo indicador da saúde biológica. Como a sociedade envenena os macroinvertebrados, porque a gente quer controlar os insetos e matar os insetos, nós precisamos... A expertise dela é água, mas a gente também precisa olhar os macroinvertebrados, macrobiomas, microinvertebrados, microbiomas. Saúde do solo. Então, microinvertebrados, microbioma. O nosso microbioma humano, eu sou engenheira biológica e imunologista, nossa saúde cerebral depende de um microbioma saudável. E a gente tem um microbioma saudável de um ambiente saudável. Então, queria compartilhar que esses indicadores são muito importantes. Eu cresci em Massachusetts, perto de uma área que era designada como brownfield. Então, tinha uma grade separando eu, né, quando criança, de um espaço muito poluído, com metais pesados. E a única coisa que separava minha casa daquela fábrica poluente era uma grade de metal. Então a gente sabe como é que é esse brownfield, esses campos cinzas, né? A gente entende muito bem quando ele fala sobre cinzas voando, é horrível, porque quando esses metais pesados são espalhados, isso mata os nossos pulmões,
mata os microbiomas dos pulmões, isso nos torna suscetíveis a asma, câncer. Esses químicos que nos matam também matam o microsistema saudável no solo, nas árvores, tudo no nosso ambiente. Então, o indicador biológico, eu não acredito que tenhamos indicadores biológicos que estão sendo medidos apropriadamente na nossa área. E eu conheço muitos bons trabalhos de vários cientistas, mas quando eu vejo, se eu jogar no Google teste de solo, e eu quiser uma amostra, tem vários lugares que a gente pode fazer, mas eu não acho que o nosso estado tem as medidas e as métricas saudáveis para entender o que está acontecendo na nossa cidade, no nosso próprio quintal e na parte oeste do estado. Eu também vejo na história do nosso estado, a gente é um lugar muito peculiar. A Revolução Industrial começou aqui em Massachusetts. Então, Massachusetts tem muita poluição por causa da Revolução Industrial que começou aqui. Então, a gente tem os rios, que tem metais pesados nos rios, que vão direto aqui, que passam por Concord, passam por Lincoln. Então, até as pessoas mais limpas, até os lugares mais limpos são poluídos por causa da história de Revolução Industrial do nosso estado. Então, qual é o meu ponto aqui? O meu ponto é que, se a gente vê os caminhos de ferro que passam pelo nosso estado e fala do que o Elliot está falando, todo o solo em volta dos trilhos de trem, seja urbano ou numa área de fazenda, esses trilhos são avenidas de poluentes por causa da história da nosso estado. Então a gente precisa testar o solo. Quando a poluição vai para o ar ou para a água, ela é disseminada, mas o solo é onde ela fica. Então entender a poluição do solo, se o solo está saudável, é um bom ponto de partida para desenvolver uma métrica, saber se a poluição tem melhorado ou não. E as comunidades estão tentando melhorar a saúde do solo. Isso, se elas fizerem isso, é assim que a gente consegue medir se a gente está melhorando o meio ambiente. Quando eu falo justiça para todos, eu falo também para os animais e vida selvagem que tem aqui, mas estou falando da gente, mas também estou falando do ecossistema, como a professora Vogel enfatizou corretamente. Muito obrigada. Talvez tenhamos tempo para mais um comentário. Sim, o senhor Smith levantou a mão. Oi, de novo. Queria falar aqui da minha informação. Foi um estudo de 2016, conduzido pelo Departamento de Saúde Pública, e ele identificou que existia níveis altos de câncer cerebral e de câncer nos testículos. E o estudo concluiu que não era incomum. O problema principal nesse estudo, como eu falei, é que mede a cidade de Saugus como um todo. E não mede as comunidades próximas da instalação. E fazia parte do acordo de Saugus e a empresa fazia parte desse acordo, onde eles negociaram que fariam esse estudo. Eles iriam atualizar esse estudo de 2016. Então, basicamente, um estudo semelhante na cidade de Saugus. Mas eu acho que isso é incompleto, a gente pode fazer muito melhor do que isso. Ok, muito obrigada por todos. Agora eu vou parar por aqui. Muito obrigada, tenham um bom dia. Talvez tenhamos tempo para mais um comentário. Ou se alguém tiver um comentário final, uma pergunta, podemos fazer.
Caso contrário, vamos seguir com o o encerramento da sessão. Rishi, não, eu acho que foi tudo muito produtivo. Eu agradeço a todos por terem vindo aqui, pelo tempo. Eu agradeço também aos intérpretes por tornarem acessível essa sessão em outros idiomas para quem está gravando e para todos que estão aqui. Eu espero que a gente talvez tenha tido algum problema na gravação de língua de sinais, mas a apresentação também será repetida de noite. E teremos algo no site para as pessoas que precisam da interpretação em sinais. Venha para a apresentação de noite, que a de manhã talvez não seja possível acompanhar. Gostaria de lembrar a todos que, se quiserem enviar comentários adicionais, se você não teve a oportunidade de falar, envie o seu comentário para ej.inquiries@mass.gov. Eu deixei aqui no chat. Temos mais uma sessão hoje à noite, às 6 horas da noite, no horário Eastern, Leste. Temos também outra sessão em pessoa no Bruce Bowling, prédio municipal em Robson. Verifiquem nosso site para mais informações e passem a informação nas comunidades. No próximo dia ou 2, vocês vão receber um e-mail com a pergunta de qualidade. Será de muita utilidade se vocês puderem responder esse questionário e enviar a resposta dentro do prazo. E como a Rishi mencionou, a gravação fica disponibilizada no site do IEA e também no canal YouTube do Departamento de Assuntos Ambientais. Agradeço a todos e me desculpem pelos problemas técnicos. Como eu falei, esse é só o começo. E é isso. Tenham um bom dia. Obrigada a todos pelo tempo.